Bom dia, galera, tudo bem? Vou começar nossa aula de hoje pela correção da REC trimestral, né? Tiveram notas muito boas, mas tiveram notas muito baixas também. Eu acho que é importante corrigir para ver onde é que tá pegando aí, o que faltou, o que vocês não entenderam. Beleza? E depois a gente vai entrar no capítulo 8 da apostila, tá? Na página 62. Então vamos lá, na provinha de recuperação de vocês. Primeira coisa que eu quero frisar aqui, gente, nome completo e turma. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Pouquíssimos alunos colocaram a turma. Botaram um nome porque era resposta obrigatória, senão, assim, creio que teriam pulado isso também. Mas é nome completo. Então, no meu caso, seria Elisa Baestorff, turma, primeiro ano, A ou B, dependendo aí de cada uma das turmas, né? Mas vocês têm que se atentar a isso, gente. Se no vestibular vocês não colocarem o nome completo de vocês, escreverem errado o RG, não botarem o RG, vocês são desclassificados. Tá na hora de começar a se atentar a essas coisas. Então vamos lá. Os artefatos mais antigos da América são... Assim, as respostas, gente, são bem claras. Eu peguei a maior parte das questões da apostila de vocês, são coisas que eu falei em aula, tá? Então, os artefatos mais antigos da América foram produzidos pelos marajoaras. Isso está na apostila de vocês. Para ser bem objetiva, essa informação está na página 54 da apostila de vocês. No contexto das obras de arte pré-colombianas, os artistas nativos da América eram perfeitamente capazes de realizar esculturas naturalistas. Entretanto, foram encontradas esculturas como Tlaloc, deus da chuva, representado na imagem a seguir. Responda a alternativa correta. Gente, essa questão aqui eu também peguei da apostila de vocês, tá? O conteúdo. A única coisa que eu fiz foi alterar a representação do Tlaloc. Na apostila de vocês tem uma outra foto dele, do deus da chuva. Então, essas imagens foram admiradas pelos conquistadores europeus que ficaram curiosos com essa representação? Não, né, gente? Eles não foram admirados por eles. Eles até podem ter ficado curiosos, mas não foi admiração o que eles sentiram. Essas representações foram consideradas estranhas pelos conquistadores europeus que os levaram para seu país e realizaram diversos estudos para compreendê-los. Foram consideradas estranhas, mas não foram levadas, né, para realizar diversos estudos para compreendê-la, não naquele período, pelo menos. O que eu disse em aula e o que está escrito na apostila de vocês é que essas esculturas foram destruídas pelos conquistadores europeus, que as consideravam símbolos de cultos pagãos. Né? Essa foi a reação deles. Obviamente não destruíram 100% das representações, mas grande parte delas foram destruídas pelos conquistadores europeus. E elas também não foram preservadas pelos conquistadores porque elas foram destruídas. Essa é a resposta correta. Beleza, gente? Na Roma Antiga, as pessoas influentes se vestiam de branco para... Isso também está escrito na apostila de vocês com todas as letras. Demonstrar sua higiene e limpeza, ressaltando assim sua classe mais elevada? Não é correto. Demonstrar que iriam paz para o povo? Também não. Essa é a alternativa correta. Demonstrar que suas intenções eram claras, né? Que eles tinham clareza nas suas intenções. Por isso que eles se vestiam de branco, né? Isso a gente estudou lá no início da apostila, quando a gente estava falando da simbologia das cores. A respeito das civilizações Inca, Maia e Azteca, responda a alternativa correta. Incorreta, desculpa. Essa aqui é a alternativa incorreta porque os Incas não construíram luxuosos palácios, templos e pirâmides. Eles fizeram construções muito grandes, também muito importantes, mas elas eram mais simples, com menos adornos. Elas não eram tão luxuosas, né, como as construções dos Maias e dos Aztecas. Beleza? No contexto da arte pré-cabralina, responda a alternativa correta. Os índios produziam, não é considerado arte, pois suas produções estão inseridas na vida cotidiana. Gente, é considerado arte sim, né? A gente está falando das manifestações artísticas, da arte pré-cabralina. Então, vamos ver as outras aqui, depois eu volto para a que está correta. Na cultura indígena, a arte é imprescindível, está dissociada da vida cotidiana. Gente, ela está associada à vida cotidiana, né? Estudamos isso também. Os índios não produziam arte, apenas faziam rituais religiosos. Gente, eles produziam arte. Estamos falando da arte pré-cabralina, arte indígena. E nenhuma das anteriores. Então, a correta é essa aqui. Na cultura indígena, a arte se manifesta em todas as instâncias, pois está presente na vida cotidiana.
Essa obra aqui também tá na apostila de vocês, tá? Não me lembro agora se é essa mesma foto, mas é a foto do mesmo lugar. Se mudar alguma coisa, vai mudar o ângulo. Tem a mesma imagem na apostila de vocês. E a gente falou disso em aula. Inclusive, vocês até criaram uma instalação monocromática, né, inspirado nessa obra aqui, na casa de vocês, me mandaram um vídeo. A gente fez uma atividade sobre isso. A obra a seguir é uma instalação monocromática de um renomado artista brasileiro. Assinale a questão que aponta o nome desse artista e sua intenção é realizar essa obra. Cacilda Becker? Falando da violência do Rio de Janeiro? Não, né, gente? Cildo Meirelles? Falando sobre a violência sofrida pelas mulheres? Na realidade do Brasil também não. Anastácio Gomes? Falando sobre a violência sofrida no período da ditadura militar? Não, porque o nome não é Anastácio Gomes, né? É Cildo Meirelles. Então, a alternativa correta tá aqui, ó, gente. Cildo Meirelles, sua intenção era representar a violência sofrida no período da ditadura militar no Brasil, e ele escolheu a cor vermelha para retratar o sangue derramado e a bandeira dos movimentos de esquerda, né? Que são dessa cor, que são vermelhos. Então, essa é a intenção da obra, e Cildo Meirelles é o nome do artista. Considerando a arte africana, responda a alternativa correta. As pessoas que utilizavam as máscaras africanas buscavam incorporar uma entidade, correto? Utilizavam principalmente madeira para a confecção de máscaras, correto? A dança e a música têm função social e acompanham as diversas etapas da vida das pessoas, está correto também. Ou seja, todas as alternativas anteriores estão corretas. E essa aqui, gente, tem um mapa igual na apostila de vocês, eu só tapei a legenda dele. Tá, a gente viu isso em aula, eu mostrei esse mapa nos slides para vocês. Observe o mapa a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui, né, a cor amarela está representando a localização dos astecas, a cor verde está representando a localização dos incas e a roxa dos maias, beleza? E é isso, gente, finalizamos aqui a correção da nossa prova. Se ficou alguma dúvida, alguma discordância com o que eu falei, me manda um clipe escola, tá? Eu respondo por lá. Não me mandem pelo WhatsApp, tá, gente? Eu não vou mais responder vocês no WhatsApp, a nossa comunicação é pelo clipe escola. Me mandem por lá, que eu reviso a correção, caso tenha ficado alguma discordância aí, tá? Mas tudo isso eu peguei da apostila de vocês, gente, não tem erro. Beleza? Então vamos continuar nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, a gente está entrando agora no capítulo 8, Arte e o Sagrado, né? Na página 62. A gente vai falar um pouco sobre o Antigo Egito. Para eles, tudo estava relacionado à religião. Desde os atos políticos, sociais, jurídicos, artísticos, tudo era relacionado à religião. E o faraó era considerado um deus na terra, e ele concentrava várias funções. E ele governava em nome dessa religião, né? Portanto, que ele era considerado esse deus na terra, esse deus personificado. E tudo que era construído, né, os projetos arquitetônicos, as construções, os templos, as pirâmides, eram financiados pelo Estado para fins religiosos ou para reforçar o poder desse faraó. Vocês já ouviram o termo obra faraônica? Uma obra faraônica quer dizer que uma obra é muito grande, uma obra imensa, né? E isso vem aí da construção feita por os faraós, mandadas pelos faraós. Daí o termo é faraônico. Então, tudo era feito para isso, com fins religiosos ou para reforçar esse poder do faraó. E eles tinham uma crença, né, que era na vida após a morte. Então, os túmulos desses faraós eram obras gigantes, de uma engenharia incrível, e era feito com a finalidade de preservar o corpo dos faraós e os bens deles, para o faraó poder desfrutar desse lugar na sua vida após a morte, né, na sua outra vida. Então, eles colocavam muitas riquezas nos túmulos, e esses túmulos foram saqueados no decorrer dos séculos. Por isso que eles fizeram toda essa engenharia, né, de proteção. Então, as pirâmides com os segredos, com as passagens secretas, né, tudo isso para preservar esses túmulos dos faraós que tinham todas essas riquezas dentro. E muitos desses túmulos foram saqueados por ladrões, né, e vendidos por comerciantes e colecionadores. E enfim, eu vou falar do Tutankhamon depois, que foi o único túmulo encontrado totalmente intacto. Depois a gente fala disso. Não vou falar agora.
Então é legal a gente lembrar aqui, né? A arte egípcia é totalmente associada ao sagrado e à religião. Essa imagem aqui que eu coloquei no slide, que é a figura 1 da apostila de vocês, né, na página 62, é a pintura do grupo Carpideiras e foi encontrado no túmulo do príncipe Ramosé. Sempre é difícil falar esses nomes egípcios. E essas imagens das mulheres com as mãos levantadas sobre a cabeça estão ilustrando o luto em meio a um cortejo fúnebre. Esse trabalho não foi concluído porque o projeto foi abandonado quando o Akhenaton transferiu a sede da capital para a cidade de Amarna. Depois a gente vai falar disso também. Então, todas as manifestações artísticas que eles faziam visavam a imortalidade da alma, né? Essa vida após a morte. E esses trabalhos trazem uma regularidade geométrica e também uma observação da natureza profunda. Eles acreditavam que a alma sobrevivia ao corpo. Que a alma sobrevivia. E esse corpo sagrado do faraó deveria ser protegido do processo natural de decomposição para garantir a preservação dele por toda a eternidade. Do que ele está dizendo aqui, né? Que para o faraó poder viver essa vida após a morte, o corpo dele tinha que permanecer intacto. Por isso que eles faziam todo aquele processo de mumificação. Gente, desculpa a gritaria do meu cachorro. Queria que vocês pudessem ver essa cena. Ele tá latindo no portão com um cobertor nas costas. Fofíssimo. Só um pouquinho. Deixa eu fazer ele parar. Pronto. Me perdi aqui do que eu tava falando. Lembrei, mumificação, né? Então por isso que eles faziam todo esse processo de mumificação, para preservar esse corpo do faraó, para ele poder viver essa vida após a morte. Em várias culturas da antiguidade, inclusive na egípcia, tinha o costume de matar e enterrar junto com essa pessoa importante que foi enterrada, né, esse monarca, nesse caso o faraó, os seus servos, os seus escravos e até as esposas deles, para que essas pessoas acompanhassem e servissem ao faraó, esse monarca, essa pessoa importante, quando ele chegasse no mundo dos mortos. E foi pelo meio da arte que os egípcios acharam a solução para parar de matar as pessoas, né, para abolir essa técnica. No lugar dos servos e dessas pessoas que acompanhavam o faraó, eles colocavam imagens que representavam essas pessoas. E sepultavam essa imagem junto com o faraó. E essas obras têm um grande valor artístico, mas também constituem um registro de como se desenvolvia essa vida cotidiana e essa cultura do Egito que aconteceu há milhares de anos atrás, como a gente pode ver aqui na figura 2. Uma outra coisa interessante, né, que é importante falar, é que de início as tumbas eram feitas só para a preservação do corpo e dos bens dos faraós. E com o tempo essa prática foi sendo ampliada e também os nobres queriam seus túmulos preservados, né, seus túmulos importantes. E outras pessoas também eram consideradas respeitáveis naquela sociedade, como os sacerdotes e os escribas. As classes menos favorecidas, o famoso povão, tipo a gente como a gente, os soldados, os artesãos, os comerciantes, os camponeses, os escravos, tinham enterros simples, eles não tinham pirâmide, coisa nenhuma. E a função principal das pinturas dos relevos egípcios era facilitar o reconhecimento do que estava sendo retratado. Então, não era uma representação naturalista, mas sim uma identificação clara de todos os elementos que estavam compondo aquela imagem. Eles não tinham preocupação com idealizações estéticas. Essa imagem aqui foi encontrada na tumba do... Só deixa eu ver o nome dele, que eu não me recordo, um nome estranho egípcio. Nebamun. Na tumba do Nebamun foi encontrada essa pintura aqui. E ela representa um jardim que era provavelmente feita para o lazer dos donos dela, né, dos proprietários. E todos os elementos dessa imagem foram feitos de forma bem característica, para facilitar o seu reconhecimento imediato. Nessa imagem,
Também a gente pode perceber mudanças no ponto de vista. Tem objetos que são alternados de acordo com a vista que melhor propicia o reconhecimento imediato do elemento. Olha só. Esse espelho de água está sendo visto de cima. As árvores estão sendo vistas na lateral, que estão aqui na lateral da imagem, né? Elas estão sendo vistas de maneira frontal. E os peixes e as aves estão sendo vistas de perfil. Então isso era feito para que, quando a gente olha para essa imagem, a gente reconheça imediatamente o que está sendo retratado ali. E não tinha essa preocupação naturalista, né, de retratar como era a realidade. Essa diferença de ponto de vista é bem visível, né? O que está sendo visto de cima, o que está sendo visto de frente, o que está sendo visto de lado. E na lógica naturalista ocidental, que a gente pode perceber nas pinturas que sobreviveram à civilização grega e etrusca, os desenhos eram feitos de outra maneira. Tinha um determinado ponto de vista, que era definido, e a partir desse ponto de vista os elementos eram retratados. Isso a gente chama de técnica de representação em perspectiva, né? Então é observado a partir de um mesmo ângulo, diferente dessa pintura egípcia que está sendo retratada a partir de vários ângulos diferentes. Então, dessa forma que utiliza essa perspectiva, a imagem que é criada representa um ponto de vista do observador, né? E os egípcios, eles pensavam dessa maneira diferente, que acreditavam, né, que tudo deveria ser representado de um ponto de vista que permitisse uma melhor identificação. E eles tinham uma regra para as representações da figura humana que eles chamam de lei da frontalidade. Vou falar delas agora. A lei da frontalidade dizia o seguinte: o rosto devia estar sempre representado de perfil. Como vocês podem perceber aqui na imagem, né? Os olhos são desenhados de maneira como é visto de frente. Os ombros e o peito são apresentados de maneira frontal, dando visibilidade para a forma como os braços estão se unindo ao corpo. Os braços e as pernas são representados de perfil, para facilitar a identificação do movimento. E os pés também estão de perfil, a partir da silhueta interna da curva do pé. E o dedo maior fica como referência, e mesmo que isso fizesse o artista ter que representar ali uma pessoa com 2 pés esquerdos. A intenção é de fazer com que o observador entenda facilmente a imagem. E também tem uma regra, gente, que é referente à proporção das figuras, né? Pessoas mais importantes, tipo o faraó, são feitos de tamanho maior e mais idealizado do que as pessoas menos importantes, como as mulheres e os servos. Então, as pessoas de importância na igreja, né, os sacerdotes, o faraó, são feitos de tamanho bem grande e mais idealizado, num período mais jovem da vida, mais colorido, com mais adornos, enquanto as pessoas mais simples, como as mulheres, os servos, os comerciantes, são feitos em tamanho menor e mais próximos à realidade, né, com menos adornos, menos idealizados, né? Os egípcios não traziam como um valor importante a originalidade. Inclusive, o estimo, né, do artista era dele conseguir retratar o mais fielmente possível aquilo que já tinha sido retratado no passado. As esculturas tinham que trazer ser o mais fiel possível à fisionomia, aos traços sociais e à condição social do modelo.
E nas esculturas que traziam pessoas sentadas, as mãos deveriam estar sobre os joelhos e as pernas em 90 graus em relação ao corpo, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E também tinham regras para a aparência, né, das pessoas. Os homens eram pintados em tons mais escuros. Essa imagem aqui não são mais pintadas, né? A tinta não resistiu ao tempo. Mas os homens eram pintados de cores mais escuras e as mulheres em tons mais claros. E os deuses também deviam seguir determinações pré-estabelecidas, né? O deus Horus, que é o deus dos céus, tinha a cabeça de um falcão, e o deus Anubis, o deus dos ritos e dos funerais, tinha a cabeça de um chacal. E eles seguiam essas normas, né, fazendo com que a arte egípcia não tivesse muitas modificações por aproximadamente 3.000 anos. Até que... Deixa eu ver se eu botei aqui no slide. Isso que foi o que eu falei, né, das mulheres com tons mais claros, homens mais escuros. Eu comentei isso e não passei o slide, desculpa. Não lembrava que tinha botado ali. Mas enfim, eles seguiram essas regras pré-estabelecidas, o que fez com que a arte se mantivesse estável, né, por aproximadamente 3.000 anos. Até que chegou um cara, o Amenófis IV, que foi um faraó da 18ª dinastia no Novo Império, e ele ousou propor inovações para romper com essas convenções já estabelecidas. Eu não falei antes, mas vocês já devem ter aprendido isso em história. Os egípcios eram politeístas, né? Eles cultivavam vários deuses, como eu acabei de citar aqui, inclusive o Horus, deus dos céus, o Anubis, né, que é o deus dos ritos funerais. Enfim, eles eram politeístas e os deuses eram zoomórficos. Os deuses eram metade animais, metade pessoas, né, metade homem. Tinham cabeça de animais. E chegou esse cara, o Amenófis IV, e ele decidiu que não. Eles não eram mais politeístas, coisa nenhuma. Meu cachorro tá causando de novo. Eles não eram mais politeístas e agora eles eram monoteístas. E eles cultivavam só um deus, que é o deus Atom, que era representado pelo Sol. Inclusive eu comentei antes, né, que mudou a capital para outro lugar. Ele fez toda essa causação. E tudo tem um porquê, né, gente? A política e a religião tá super ligada no Egito Antigo. E tá ligada até hoje, e não só no Egito Antigo, né? E ele fez isso porque a igreja estava com muito poder. A igreja estava disputando o poder com ele. Então, para podar o poder da igreja, ele mudou a forma como acontece a religião, né, de cultuar vários deuses. E agora, só cultivava o deus Atom, inclusive ele mudou o nome dele para Akhenaton. E diferente dos faraós anteriores, ele e a esposa dele, a Nefertiti, foram esculpidos de maneira mais naturalista. Ele mudou essa forma de fazer também, né? Lembra que eu falei que as esculturas das pessoas importantes era feito em tamanho maior e mais adornado, mais idealizado? Ele foi esculpido de maneira mais realista, mais naturalista, ele e a mulher dele. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante pra vocês. Aqui tem mais uma imagem, né, do Akhenaton, do Amenófis IV, e a mulher dele, a Nefertiti. Numa cena doméstica, que eles estão acariciando a filha deles, sob a benção do deus Atom, que é o deus Sol. E foi uma jogada bem inteligente a dele, né, de tornar uma religião politeísta numa religião monoteísta, onde cultua um deus só, e ele era a encarnação desse deus, ele era o espírito de Atom reencarnado na Terra, então ele era literalmente um deus na Terra, né. Foi uma jogada política bem esperta. E esse cara aí teve um sucessor, que foi o Tutankhamon. Tutankhamon não foi um faraó muito importante no... Ah, não botei imagem aqui. Oxe, vou pegar uma imagem na internet agora, então. Achei que tivesse botado, galera. Só um pouquinho. Enfim, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Não vou botar no slide, tá? Vocês já devem ter visto essa imagem aqui, né? Uma representação do Tutankhamon. Tutankhamon foi o sucessor do Amenófis IV, né? Ou Akhenaton. E aqui é
como é que chama? Uma reconstrução do rosto dele, né? De como ele devia aparecer. Aqui é a mumificação dele que foi encontrada. E aqui é o sarcófago dele. Esse cara, o Tutankhamon, ele não fez nenhum grande feito enquanto faraó, né? Assim que ele assumiu, ele voltou à religião politeísta, né? Voltou a tudo ser como era antes do Akhenaton. Ele morreu muito jovem, então ele não teve tempo de fazer muita coisa. Ele tinha alguns problemas físicos, né? Ele inclusive andava com uma bengala. E ele morreu aos 19 anos. E por ele ter morrido aos 19 anos, a tumba, a pirâmide, onde ele seria sepultado, não estava pronta. E ele foi sepultado num lugar muito mais modesto, que não chamava tanta atenção dos saqueadores. Oxe, não tô conseguindo mudar. Travou meu computador, gente. Pera aí só um pouquinho. Agora foi. Deixa eu ver até se eu acho uma imagem pra mostrar pra vocês. Então o lugar onde ele seria sepultado originalmente ainda não estava pronto. E isso não chamou menos a atenção dos saqueadores, né? Era um lugar que não chamava tanta atenção. E essa tumba foi preservada. E foi encontrada há alguns anos atrás, com tudo intacto lá dentro. Inclusive ele, né? A múmia, todas as riquezas, os artefatos estavam lá dentro. Isso foi bem legal para entender um pouco mais da história do Egito. Então ele foi importante para a história, né? Ele não fez grandes feitos enquanto faraó, mas ele foi bem importante para a história. Deixa eu botar aqui a imagem. Um videozinho de 1 minuto e... Cores da tumba de Tutankhamon, o faraó mais conhecido do Egito, recuperaram seu brilho e esplendor, graças a um projeto de restauração que levou uma década. A pequena tumba do faraó Menino, um dos ícones do Vale dos Reis, está agora em melhores condições do que quando foi descoberta em 1922. O projeto, desenvolvido por um Instituto de Conservação Real, não mostra muito são de novos suportes de observação. A proposta é que o governo egípcio limite as visitas de turistas ao máximo de... Aqui, a abertura da tumba do Tutankhamon. Contando a história da vida desse faraó, as pessoas importantes retratadas junto com ele. Tudo muito rico, gente, muito bonito. Uma pena que muita coisa se perdeu. Aqui o sarcófago dele, cheio de adornos, né? Uma coisa que é legal falar também. Deixa eu conseguir pausar esse vídeo aqui antes que ele... Só um pouquinho. Aí, pronto. É que as pirâmides que eles construíram, gente, é uma coisa muito doida, porque eles não tinham tecnologia, tipo, pra carregar aquelas pedras lá pra cima com máquinas como a gente teria hoje, né? Então eles... Saco esse vídeo.
Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui que mostra isso que eu quero dizer. Aqui, ó. Como elas foram construídas. Tem algumas Pirâmides do Egito. Tem algumas teorias. E uma delas é que eles faziam canais, né, de irrigação que vinham do rio Nilo. E daí eles faziam essas pedras boiar para cima das pirâmides, né? E outras que eles puxavam. A teoria da irrigação aqui, ó, que ele tá mostrando. Eu não quero ver esses youtubers chatos. Passar. Deixa eu ver se mostra aqui os canais de irrigação que eu quero ilustrar pra vocês. Porque são blocos muito pesados, né? Aqui, eu acho. Ó, essa é a ideia, ó, das pedras boiarem pra cima. Tipo, eles faziam umas comportas que daí gerava pressão e essas pedras boiavam. É uma das teorias, né? Daí fechava de novo a passagem. E nem todo mundo tinha uma pirâmide, né? Também tinham as mastabas. Que também eram sepultados faraós, né? Ou nobres importantes. E ela era um compartimento subterrâneo, né? Que ficava a mastaba. Daí embaixo ficava sepultado o faraó. Antes das pirâmides serem feitas, era dessa forma que eles eram sepultados. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Ai, gente, faltou um pedacinho da aula, né? Me distraí aqui, mostrando. Eu acho bem interessante esse assunto. Se a gente estivesse fazendo as aulas presenciais, vocês iam montar uma maquete de pirâmide, ou montar uma maquete de mastaba, a gente ia fazer um monte de coisa. Mas, assim, pela distância não faz sentido. Vamos esperar voltar presencial e a gente pensa como faz. No Egito também tinham manifestações da música e da dança, né? Que aconteciam em cerimônias religiosas, em festas populares e funerais. Opa! E acredita-se que eles tinham dançarinas profissionais, né? Porque elas faziam uns verdadeiros contorcionismos. Esse aqui é o Bes, deus egípcio antigo, no templo de Hanor, em Dendera. E muitas dançarinas tinham esse deus tatuado. Um deus gordo e barbudo, anão, que é essa figura 9. E também tinha a tatuagem da deusa Hathor, que era uma das deusas mais populares, que também era cultuada pela nobreza. E, gente, por hoje é isso, tá? Nós já esperamos nosso tempo de aula. Vamos falar mais sobre essas coisas na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, eu acho um assunto bem interessante. E fica de deveres para vocês, tá? A atividade da página 66, tá? Da 67 não precisa fazer, só da 66 mesmo. E é isso, um beijo pra vocês, boa semana, qualquer coisa me procurem pelo Clube Escola.